queremos profetizar a você toda a paz, tudo de bom a ti, a sua casa, ao Julinho, que ele possa entregar as promessas que ele tem para vocês. E nesse momento, queremos abençoar a sua vida e a sua palavra que você entregar para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz do Senhor. Amém. Eu não sei se o céu desceu, eu já dei risada ali, chorei. Então, eu não sei se a gente que subiu, se o céu desceu, vocês também sentiram essa presença gloriosa. Antes de projetar o tema, segura um pouquinho aí, Nicole, já vou entrar no tema com vocês. Eu quero dar um testemunho com a igreja. Eu ia testemunhar na sala de oração, na terça, mas hoje vou testemunhar aqui, porque tem mais gente. E eu prometi para o Senhor que eu ia contar os milagres pequenos e os milagres grandes. E quem esteve na última mensagem que eu pude compartilhar aqui na igreja, eu comentei que eu tenho, uma dificuldade na saúde e que, infelizmente, de um tempo para cá eu não conseguia mais dobrar meus joelhos para andar, para correr, para orar, para nada. Teve muita gente que viu como eu estava aqui nos cultos anteriores e o Senhor tem me curado dia após dia. E todas as noites eu orava: Senhor, meu joelho já está andando bem, meu joelho já está correndo bem, mas eu ainda não estou conseguindo ajoelhar para orar. E toda noite eu pedia: Senhor, eu sei que não são os meus joelhos, é o meu coração, mas eu gosto de orar ajoelhada. E para vocês glorificarem de pé, pela fé, eu fui tirar um tempo de oração essa semana e eu consegui, olha isso, em nome de Jesus, para a honra e glória do nome dele, orar de joelhos. Eu fico até emocionada, porque para muitos isso é muito simples. Mas quando a gente é provado, quando a gente é esmagado, a gente vê quão pequeno nós somos e quão grande é o Senhor. Então, para a honra e glória do nome dele, eu voltei a orar de joelhos. Então, eu louvo a Deus por esse pequeno milagre. Obrigada a todos os irmãos que intercedem por mim. Ontem eu contei para os jovens, eles já glorificaram comigo, então agora compartilhando com vocês. Amém? E vamos já introduzir aqui a palavra. Nós estamos na série Jesus é. E o culto inteiro, desde a abertura, louvor e a oferta, praticamente foi o que o Senhor me deu. Que o tema de hoje, pode projetar, por favor, Jesus é o nosso intercessor. Foi o que foi dito no louvor, foi dito na abertura, porque Ele nos dá acesso ao coração do Pai. E nessa série, não sei vocês, irmãos, mas a cada culto eu tenho me apaixonado mais pelo coração de Jesus. Essa série tem voltado os nossos olhos, o nosso coração para o lugar certo. Nós ouvimos que Deus, Ele foi homem, que Jesus, Ele é suficiente, que Ele é alívio. E hoje nós vamos ouvir um pouquinho sobre o nosso intercessor. Então eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Vamos entregar esse momento ao Senhor. Pai, nós honramos Tua presença aqui, porque nós já sentimos ela. E quando Sua presença entra na casa, não tem como não olharmos para o Senhor. Então, Espírito Santo, nós olhamos para Ti, nós deixamos para trás todas as inquietações, nós pedimos para que todos os ataques do maligno se cessem pelo poder que há no nome de Jesus. Prepara as nossas mentes, os nossos corações, Pai, para receber essa palavra, que daqui saiam sementes, Pai, que daqui saiam testemunhos, propósitos através dessa série. E que o Senhor se faça presente, que não seja eu, mas que seja o Teu Espírito falando com cada um aqui, Pai. E nós Te pedimos, Espírito Santo, fala com cada um no individual. Em nome de Jesus, amém. Bom, então, começando a introduzir essa palavra com algo muito simples. A nossa vida, ela é regida por batalhas, por dificuldades, por alegrias, lágrimas, muitas vezes, aprendizados, mas muitas batalhas, não é? Eu ia pedir aqui, levanta a mão quem nunca passou por uma batalha, mas é impossível. É quase aquilo que Jesus disse, né? Que atire a primeira pedra quem nunca passou por uma batalha espiritual.
E a maioria dos crentes, eu me incluo nisso, nós achamos que a batalha espiritual, ela se dá em um determinado momento apenas da nossa vida. Ai, estou passando por batalha, intercedam por mim. Estou passando por uma batalha espiritual forte. Mas, na verdade, a batalha não tem fim. Ela é constante, todos os dias. Desde o momento em que você aceitou Jesus, uma batalha foi cravada. Existem batalhas visíveis e batalhas invisíveis. Então, quando você está de boa na lagoa, não, você não está. Existe uma batalha acontecendo. É que talvez a gente não vê. E como que a gente identifica essas batalhas? Porque geralmente elas têm picos, não é mesmo? Tem vezes que ela é tão intensa que a gente consegue enxergar nitidamente batalha espiritual. Sonhos, palavras, saúde, muitas questões. Então ela é constante. E essa batalha, irmãos, ela só vai acabar quando Jesus voltar. E quando Ele glorificar os nossos corpos. Mas enquanto isso não acontece, a gente tem que viver. A gente tem que seguir dia após dia, de glória em glória e de batalha em batalha. E algo notório na nossa geração de crentes é que, infelizmente, sempre vai existir um momento em que a nossa fé vai fraquejar. Não é verdade? Ou é só eu que já passei por esses momentos de crise? Existem momentos em que a gente pode fraquejar emocionalmente, fisicamente, mas principalmente espiritualmente, não é verdade? E por mais que a gente esteja aqui, de domingo a domingo, buscando a Cristo, nós somos falhos. Nós somos como Pedro. A gente olha para as ondas, a gente olha para as tribulações, para as lutas. E às vezes eu não sei qual é a batalha que você tem enfrentado. Se é uma batalha financeira, se é uma batalha emocional, se é uma batalha espiritual. E não é pecado você admitir que você está fraco espiritualmente. Não é pecado você admitir que você sente medo. Não é pecado você admitir que muitas vezes nós fraquejamos. Nós somos humanos. Nós somos imperfeitos. Nós precisamos de Jesus porque nós carregamos tantos conflitos, tantas feridas e tantas coisas que tiram o nosso foco. E essas batalhas espirituais, elas servem para nos fortalecer como cristãos, não é? A gente geralmente sai de uma batalha mais forte. Mas, infelizmente, quando a nossa carne grita, a gente olha muito mais para o problema, que é desse tamaninho, perto do nosso Deus. Jesus, Ele não precisa de nada que vem de nós. Nem da nossa fé. Mas Ele é onipresente. Ele é onisciente e Ele é onipotente nas nossas vidas. E essa palavra de hoje é sobre isso. Que nós temos um Jesus que intercede por nós, por mim e por você, desde antes da fundação desse mundo. E Ele já enfrentou uma morte de alto preço por nós. E ainda assim, todos os dias, Ele escolhe pagar um preço de graça, de misericórdia e de compaixão para cada um de nós. Então, vamos abrir a nossa palavra no primeiro texto de hoje, em Romanos. Todas as versões que eu vou ler é NVT. Romanos 8, um texto muito conhecido. Inclusive, eu falo que Romanos 8 é o resumo do Evangelho. Se você entrar e ler esse capítulo, é incrível como mostra tudo do Evangelho resumido. Então, nós vamos abrir a Bíblia em Romanos 8, versículo 34. Quero ouvir um amém de crente. Eu gosto de ouvir amém bem alto, hein, gente? Um amém de crente, quando vocês acharem. Romanos 8, 34. Amém? Isso aí. Então, a palavra do Senhor diz assim: quem nos condenará, então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está assentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. Jesus morreu e ressuscitou e está assentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. Amém? Glória a Deus. E essa palavra, ainda no capítulo 8,
você não precisa olhar, mas em alguns versículos antes, diz que existe o Espírito Santo que intercede pelas nossas fraquezas com gemidos inexprimíveis. Foi o que foi dito aqui no louvor. Sabe por quê? Jesus, Ele conhece as nossas angústias. Ele conhece o nosso coração. E a intercessão de Jesus nunca foi e nunca vai ser uma batalha contra o diabo, contra principados e potestades. Mas a intercessão é sempre voltada para pessoas. Nós não vemos ao longo da Bíblia inteira Jesus intercedendo para o diabo sair. Mas Ele intercede por pessoas. Até mesmo a intercessão da igreja, nós não intercedemos contra o inimigo, nós intercedemos para pessoas, para almas, para vidas. E é isso que Jesus fez. E é por isso que ninguém intercede como Ele. Porque Ele luta por pessoas desde a fundação do mundo. Ele conhece as nossas lutas e as nossas fraquezas, porque Ele mesmo sentiu na pele. Nessa série, acho que foi a primeira ministração, se eu não me engano, que o pastor comentou que Ele é homem e Ele é Deus. Então, Ele pôde sentir na pele o que a gente sente. Então, se existe alguém que entende o que você está passando e pode interceder pela sua dor, é o Senhor. Somente um Deus que chorou de verdade pode enxugar as nossas lágrimas. Somente um Deus que sofreu perseguição, que sofreu traição, pode te consolar dessa dor. Até a palavra diz em Hebreus 4,15, não precisa abrir, se a mídia só puder projetar, Hebreus 4,15 diz: o nosso sumo sacerdote entende as nossas fraquezas, porque ele enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. A única diferença entre nós e Jesus desse texto é o pecado, porque as fraquezas nós temos. O pecado nós temos, mas Ele não. Então, ninguém luta e lutou tanto por você como o próprio Jesus, irmão. Ele veio para a terra, sentiu o que você sente para poder orar por você. E a intercessão é um ministério atual de Jesus. Mas como assim? Será que Jesus está agora de joelho intercedendo lá no céu por mim? Não. Ele está sentado à direita de Deus, em seu favor. E quando a gente acha que ninguém se importa com as nossas lutas, primeiro que elas não são tão importantes assim, mas quando você achar que ninguém se importa com as suas lutas, só se lembra, Jesus ora por você agora. Então, eu não sei como está a sua situação no seu trabalho, eu não sei como está a sua situação na sua casa, no seu ministério, mas peça, Espírito Santo, ora por mim. Quando você for entrar no seu trabalho, faça uma oração. Espírito Santo, intercede por mim. Vai entrar na sua casa, começou a semana, Espírito Santo, intercede por essa semana. E Jesus, então, como eu disse, Ele não está de joelhos agora, literalmente orando por nós. Mas Ele, a função dele é fazer a ponte entre nós e o abismo que está entre nós e Deus. Então Jesus faz essa ponte. E como o pastor disse aqui, Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. E ele disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então esse abismo que existe entre nós e Deus, ele é totalmente quebrado através da intercessão de Jesus, porque ele se coloca como uma ponte. Vem, filho, vem para perto do Pai, eu te ajudo. Sem ele nós não conseguiríamos acesso ao Senhor. E o texto principal, na verdade, dessa mensagem não é aquele que nós abrimos, Romanos, mas eu gostaria de pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês comigo em Isaías. Nós vamos falar, na verdade, de uma profecia que aconteceu antes mesmo de Jesus descer à terra. Isaías 53 é um texto muito conhecido. E quem estiver anotando, anota aí, ler Isaías 53 inteiro. É um capítulo muito lindo. Versículo 12. Amém? Vou esperar que eu estou ouvindo barulhinho de Bíblia ainda. Amém?
Agora sim. Eu lhes darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte. Foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Diga isso comigo, intercedeu pelos pecadores. Amém. Esse é o texto base dessa mensagem. Isaías, ele profetizou antes mesmo de Jesus nascer. No texto todo, se você voltar, você vai ver que por conta das nossas transgressões, ele foi moído. E por causa das nossas iniquidades, ele foi pregado numa cruz. E essa profecia é sobre o servo sofredor. E Isaías já falava de Jesus antes mesmo dele existir. Então, quando a gente olha para a vida terrena de Jesus, pensa comigo nisso. A vida terrena dele se cumpriu toda a profecia de Isaías 53, depois você vai ler com calma. E a gente vê a maior obra de intercessão de Jesus, a cruz. A cruz, ela é uma obra intercessória. Cristo, ele se posicionou diante de Deus e diante dos nossos pecados para interceder por você. Então a cruz é a maior obra explícita da intercessão de Cristo por nós. Porque a ira de Deus estava apontada para toda a humanidade. Nós carecemos da glória de Deus. E quando Jesus se colocou naquela cruz, aqui estava a ira de Deus e aqui os nossos pecados. Então, ele entrou no meio. E a palavra diz que nós somos ainda merecedores da ira de Deus. Mas Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Lá em 1 Timóteo 2,5 vai dizer isso. Ele é o único que nos dá acesso ao Pai. Então, Jesus entra na frente de todo pecado. E no mesmo texto diz que as nossas mazelas, as nossas dores e as nossas transgressões ficaram sobre Ele. Passaram sobre o seu sangue. E nós hoje só somos curados porque o sangue dele verteu naquela cruz. E a cruz foi uma batalha. Lembra que eu comentei com vocês das batalhas? A cruz foi uma batalha que Jesus enfrentou por vidas que nem sequer estavam ali. Foi por mim, foi por você. Às vezes a gente se esquece disso. E às vezes você pode olhar para trás. Lembra aí da sua caminhada, vai lembrando de quantas batalhas espirituais, umas menores, outras maiores, você conseguiu vencer. Mas é porque existiu uma cura, existiu uma solução, e ela se chama cruz, ela se chama Jesus. E quando Jesus estava lá, diante daquela cruz, ele fez uma oração. Qual foi? Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. E essa oração, irmãos, é muito mais do que o que a gente acha que é. Jesus orando e falando, Pai, perdoa esses romanos que estão me ferindo. Não é sobre isso. Na verdade, quando Jesus pediu, Pai, perdoa-lhes, é porque você era merecedor de uma ira tão grande que o Senhor intercedeu, pedindo perdão em nosso lugar. E Deus concedeu. Olha que lindo isso. Então a intercessão de Jesus foi pelas minhas dores, foi pelas suas dores. E como eu disse aqui, interceder então é se colocar entre Deus e entre pessoas. Isso também aqui na terra. Lembram da ponte que é Jesus? E foi o que ele fez e ele faz por nós todos os dias. E eu fui estudar, a palavra hebraica para intercessão é paga. E paga significa colidir violentamente, encontrar violentamente. Quem se posicionou de forma violenta por nós? Jesus. Então no hebraico diz que ele entrou em meio a nós e a Deus de maneira violenta para nos proteger. E eu quero te dizer nessa noite que Jesus ele intercede pelas suas angústias. Jesus ele intercede para que você não fracasse. Jesus, ele intercede pela sua fé. Jesus, ele intercede para que você permaneça firme.
E nós nos acostumamos, não é? Com o conforto da nossa vida. De domingo a domingo, você está aqui, cultuando ao Senhor. Toda semana, começa a segunda-feira, você tem os mesmos afazeres. Reuniões, não sei se viagens. Toda semana, a gente se acostumou. Mas e quando bate aquela angústia forte? E quando bate aquela dor insuportável? Geralmente, eu comecei a analisar. A gente tem duas opções, dois alívios, entre aspas. Quero ver se vocês concordam comigo. Ou a gente desiste de buscar, deixa a Bíblia de lado, fala, estou cansada, não estou bem, existe uma batalha, mas está lá. Ou a gente busca pessoas para orarem por nós que a gente acha que tem poder para mudar a nossa causa. Orações são muito importantes. Só hoje já pedi umas 5. Mas quando elas se tratam um alívio para você, quando ela se torna um alívio, tem algo errado. Por que isso acontece? Isso é uma fuga. Nós não queremos nos posicionar diante daquele que intercede por nós. E eu sinto vergonha de dizer que nós nos esquecemos que Jesus está agora, do lado de Deus, intercedendo em seu favor, em meu favor, em nosso favor. Sabe, Jesus, Ele está conhecendo agora, Ele está olhando agora, lá do trono, a sua angústia mais latente, a sua dor mais escondida, a sua lágrima mais oculta. E a gente se esquece. E além de buscar esses alívios, quando tudo passa, quando a gente está no bem bom, quando está tudo certo, financeiro está regulado, nossa vida está andando bem, nossa saúde está boa, a gente se esquece de que não foi pela minha força. Eu não passei por aquela batalha porque eu chorei muito no secreto. Eu não passei por aquela batalha porque a pastora e o pastor pagaram o preço de oração por mim. Eu não passei por aquela batalha gerando lágrimas no meu secreto. Não, não é minha oração, não são minhas lágrimas. Não vai ser o pastor e a pastora e o pastor. Mas é a intercessão do Senhor. A gente se esquece. A gente só se achega para Jesus para pedir. Mas a gente nunca lembra que Ele está orando por nós. Que o Senhor tire hoje essa falta de consciência de nós. E eu me incluo nisso. Entrega. Vai pensando nas suas batalhas. Eu não sei quais são, mas eu estou entregando as minhas agora. Entrega todas as suas batalhas ao seu intercessor fiel. E outro exemplo, para trazer mais prática disso que eu acabei de falar, que não é pela nossa força. Naquela fornalha ardente, todos conhecem a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Vocês acham que foi uma oração muito forte que mandou o quarto homem para aquela batalha? Para aquela fornalha, perdão? Não. Será que foi o cajado que Moisés estendeu que abriu o Mar Vermelho? Será que foi você que decidiu vir para Jesus? Ou foi Ele que te libertou? Ou foi Ele que andou sobre as águas e Ele mesmo colocou sua destra sobre o mar e ele se abriu? Ou foi Ele mesmo que desceu sobre aquela fornalha? É tudo porque nós temos Ele. Meu irmão, se não fosse o Senhor, nem aqui a gente estaria agora. E os profetas, eles escreveram, tanto Daniel, quanto Ezequiel, Davi, Isaías, todos esses, que na sala do trono existem anjos, existem anciões, vocês já conhecem essas palavras, mas todos eles mostram Jesus, relatam o Filho do Homem do lado do Pai em favor de nós. Olha isso. Deus faz questão que a gente saiba que Ele ora por nós. E aqui, puxando já um ganchinho de Moisés, que eu comentei com vocês. Cristo Jesus é o Moisés superior. Por quê? Moisés era um líder e ele pagava um preço tão alto de oração por aquele povo, naquele deserto, que muitas vezes ele chegava até a se desgastar fisicamente e emocionalmente, de tanto que ele pagava preço por aquele povo. Mas Cristo, Ele faz uma promessa superior para nós. Aquele povo procurava Moisés para quê? Quando estava com fome, com sede, cansado. E Moisés orava e vinha um alívio momentâneo, não é?
Mas Jesus faz uma promessa tão superior para nós, que Ele não está só te livrando das pressões e das aflições momentâneas, mas Ele está te livrando de uma condenação eterna. Quando nós falamos da ira de Deus, nós falamos de uma condenação eterna. Jesus, Ele não está aqui para livrar a gente das nossas angústias diárias, mas para nos tirar de uma condenação que se chama inferno. E Ele não está mais nos levando, como Moisés, para uma terra prometida, um lugar físico, mas para uma recompensa eterna, que é o céu. Então a mensagem do Evangelho é basicamente essa: Cristo se colocou em nosso lugar como sacerdote, como intercessor e como sacrifício. Você pode dizer isso comigo? Sacerdote, sacrifício e intercessor. As 3 coisas que Jesus fez por nós. Então, mesmo a gente sendo merecedores dessa ira, Ele abriu o caminho para o Pai, pelo seu próprio corpo. Então, se hoje você está aqui, tem uma Bíblia linda, pode louvar aqui uma canção maravilhosa, pode ouvir minha voz, é porque Jesus te deu acesso. Nós não teríamos esse acesso, mas Ele rasgou o véu por meio da sua intercessão. E um dia todos nós, eu, você, nós estaremos diante de um grande julgamento. E nós não vamos precisar nos preocupar, porque nós sabemos que existe um intercessor que estará do nosso lado, em nosso favor, que é Jesus. Você pode ter uma vida perfeita aqui na terra. Você pode não cometer mal para ninguém. Você pode não pecar tanto. Mas se você não tem e não reconhece Jesus como seu intercessor, você não tem sua salvação. Em 1 João 2:1, vou pedir para a mídia projetar, por favor, também, não precisa abrir. Descreve isso que eu acabei de falar. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, contudo, alguém pecar, nós temos um advogado que defende a nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, o justo. E se a gente tem um advogado, significa que a gente tem um acusador. E o acusador se chama diabo. E Jesus, Ele nos livra também dessas acusações diárias. A primeira coisa que o diabo gosta de atacar é com isso, a acusação. Você não é capaz, você não consegue, você não está forte, você não está íntimo o suficiente do Senhor, não é? Então, quando o inimigo se levantar, meu irmão e minha irmã, você precisa se lembrar. A última palavra não é do diabo, não são de pessoas, mas é do seu intercessor fiel. Nosso advogado fiel, a Bíblia também diz que Ele é o nosso justo juiz, que Ele é o nosso maravilhoso conselheiro, e Ele é um refúgio bem presente. E o que demonstra também isso na prática é a vida de Daniel. Daniel, na Babilônia, estrangeiro, foi para lá com uma missão: interceder por aquele povo. Um povo corrupto demais. Qualquer um, eu acho que desistiria de orar por aquele povo. E Daniel, ele se colocava com tanto fervor para interceder por aquele povo estrangeiro, que tem uma das orações mais bonitas da Bíblia, quando ele rasga as suas vestes por causa de um povo que não merecia. E por que Daniel intercedia com tanto fervor? Porque ele entendeu o que Deus fazia por ele e quis reproduzir. E hoje, com essa palavra, você deve estar pensando, mas onde eu vou aplicar isso? Eu aplico isso em tudo que eu fizer, porque tudo que você for fazer precisa proceder de uma imitação de Jesus. Se eu tenho um Deus e eu quero seguir a Ele, e eu me espelho nele, e Ele é um Deus que intercede as minhas batalhas, a minha única resposta é interceder pelo meu próximo. Por mais difícil que isso seja, eu sei que às vezes é difícil, mas interceda também, se coloque nesse lugar de intercessão. Tudo que Jesus fez aqui na terra foi imitar o seu Pai. Tudo que você e eu vamos fazer a partir de hoje é imitar o nosso Deus.
orando com peso de intercessão. E grandes nomes, irmãos, na palavra do Senhor, marcaram a história com uma intercessão fervorosa, porque eles entenderam o que Deus faz por eles. Tem até um texto em Jeremias, eu não sei dizer o número exato, mas tem um texto, eu estava lendo esses dias, achei curioso, que Deus está falando com Jeremias estava intercedendo por uma terra, e Deus falou para ele: nem que você interceda como Moisés e como Samuel, eu vou mudar de opinião. Então, se Samuel e se Moisés não fizeram Deus mudar de opinião, o único que é capaz de fazer isso em nosso favor é Jesus. A gente precisa entender o peso da intercessão do Senhor e replicar isso aqui na terra. Ai, mas eu preciso entrar no ministério de intercessão? Não. Você pode orar no seu secreto, pelas suas dores e pelas dores do seu irmão. E principalmente, o mais difícil é o que Jesus fez: orar pelos seus inimigos. Então, Jesus precisa nos inspirar. E o que esse estilo de vida vai resultar para nós? Experiências com o Senhor. Se lembra de quantas experiências você viveu com o Senhor porque você estava no lugar certo? Preste atenção nisso. A nossa resposta à intercessão de Jesus nos dá acesso à sala do trono. A nossa resposta à intercessão de Jesus nos dá acesso à sala do trono. E é algo que eu vivi essa semana, eu vou contar para vocês um testemunho também. Porque são nesses momentos, quando a gente está com Jesus, que a gente encontra Ele e que Ele corrige, que Ele exorta, que Ele cuida, que Ele ama, que Ele fala, que Ele direciona, que Ele defende, que Ele ouve, que Ele fala. E essa semana eu estava em casa, eu e Julinha, a gente orou antes de dormir. Eu até falei na nossa oração: Senhor, nos dá experiências com o Senhor nessa noite. E aconteceu mesmo. Fechei o olho, dormi, e quando eu vi, foi maravilhoso, gente. Foi glorioso mesmo, não posso nem falar muito, senão eu me emociono. O Senhor me levou ao céu. E lá no céu, eu não consigo descrever em palavras o que é aquele lugar. Mas existe uma glória tão forte, uma paz tão sobrenatural e uma luz. Então o Senhor estava sentado, eu via Ele só daqui para baixo e recebendo. Tinha uma fila de pessoas que queriam falar com Jesus. Eu imagino que aquele era o primeiro dia nosso no céu, porque tinha tanta gente eufórica. E aí foi até engraçado que eu vi o Julinho andando com Abraão. E ele estava assim, debatendo com Abraão. E eu não sei como, mas eu tive discernimento que era Abraão. Aí, do nada, vinham anjos e entregavam uma cesta para cada pessoa. E tinham 3 toalhas brancas nessa cesta. E aí o povo começou: o que é para fazer com isso daqui? O que é para fazer? E estava chegando minha vez na fila de falar com Jesus. Eu com aquela toalha, eu não sabia o que era para fazer. Aí tinha gente que pegava, começava a passar no rosto. Tinha gente que pegava a toalha, deitava no chão. E o próprio Julinho estava com a toalha aqui no ombro, conversando com o Abraão. Gente, foi muito engraçado. E aí, quando chegou minha vez, eu comecei: Jesus, então, eu tenho muitas perguntas. E eu ajoelhei. Eu tenho muitas perguntas, Senhor, eu preciso saber por que o Senhor fez isso, aquilo. Só que nessa ansiedade minha, a fila de pessoas aqui do lado que estavam aguardando para falar com Jesus, estavam também conversando, discutindo entre elas o que elas fariam com aquelas toalhas. E eu, do jeito que sou, quem me conhece sabe, eu virei e fiz assim: shh! Eu estou tentando tirar minhas dúvidas com Jesus. E aí o Julinho, lá de longe, com o Abraão, só fazia assim, ó. Tipo assim, no céu você vai brigar? Aí eu fiquei meio assim, né? Falei: gente, silêncio, por favor. E eu aqui falando com o Senhor. Falei: tá, você não vai me responder minhas dúvidas. O que eu faço com essas toalhas? Aí ele só olhou para mim, assim, eu não vi a cara, mas eu senti a sombra dele olhando para mim. E eu falei: ai, meu Deus, Jesus, me perdoa. É para eu lavar os seus pés. Eu vou secar com essas toalhas, é isso. E comecei. Só que agitada. E aí Jesus olhou para mim e disse, com uma voz tão forte, irmãos: não é o que você faz com essa toalha. Ela não importa. É o seu coração. Aí eu olhei para ele e falei: como assim? Me explica. Ele só falou: é o seu coração. E o que eu entendi com essa palavra?
Não importa o que você faça. Não importa o que você fala. Não importa o que você prega. A intercessão dele precisa acalmar seus pensamentos acelerados, assim como acalmou os meus. A intercessão de Jesus por mim me corrigiu, me posicionou e me colocou no lugar que eu deveria ficar. Ele falou, não quero saber dessas toalhas, eu quero saber do seu coração. E às vezes nós olhamos para a fila que fala, nós olhamos para o que o Senhor nos deu. Mas Pai, o Senhor me deu esse ministério, o que é para eu fazer com isso? Não importa. O que importa para Ele é você prestar atenção nele. Jesus, Ele não quer que a gente só saiba que Ele ora por nós. Ele quer que você preste atenção nele. Marta estava fazendo a coisa certa. Às vezes as pessoas pregam como se estivesse fazendo a coisa errada. Ela estava fazendo a coisa certa, só que ela só estava com o coração na hora errada e no lugar errado. E Jesus fez a mesma coisa com ela. Eu me senti bem Marta nessa visão. Coração, Marta. Mesma coisa Moisés, a gente falou ontem até no estudo. Ele estava tão saturado que Jesus disse, toque na rocha. O que ele fez? Bateu. Jesus também corrigiu. E a mesma coisa quando Moisés quebrou as tábuas dos 10 mandamentos. O Senhor corrigiu. Nós olhamos demais para as circunstâncias. E estar perto de Jesus, que é o nosso intercessor, é estar pronto para receber essas correções, mas também é estar pronto para receber o socorro, para receber o sustento, para receber a vitória, o perdão. Então, nessa noite, essa palavra é para a gente pedir por um batismo de confiança no Senhor. Peça por isso agora. Fala, Senhor, me batiza com confiança. Porque Jesus, no Getsemane, Ele orou tão profundamente que ninguém ainda foi capaz de orar suando sangue. Como não confiar num Deus desse? Jesus também ora pelos seus discípulos. Em João 17, depois vocês anotem também, quem estiver anotando, João 17, é uma oração de Jesus. O título é Oração de Jesus. E o versículo 9 é muito lindo, porque Jesus já estava orando por nós antes mesmo da gente existir. Olha o que ele fala. A minha oração não é por esse mundo, mas por todos aqueles que me deste, pois eles pertencem a ti. Eles somos nós. E Jesus também ora pelas nossas quedas, porque Ele sabe quão fraco nós somos. E em Lucas 22, 31 e 32, diz que Pedro caiu. Pedro teve uma queda. E olha aqui que a palavra fala. Jesus falou para ele: contudo, eu supliquei em oração por você, Pedro, para que a sua fé não vacile. Então, até quando a gente falha, não é para usar isso como desculpa para pecar, viu? Mas até quando a gente falha, o Senhor ora para que a gente não perca a nossa fé e para que a gente não vacile. E para finalizar essa palavra, abra sua Bíblia comigo numa promessa que está em Hebreus, capítulo 7. Hebreus 7, 25. Hebreus 7, 25. Amém? Amém, vou ler aqui. Portanto, Ele é capaz de salvar de uma vez por todas aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. Presta atenção nisso agora. Ele vive sempre para interceder em favor deles. Vou ler mais uma vez para a gente gravar. Portanto, Ele é capaz de salvar de uma vez por todas aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. Ele vive sempre para interceder em favor deles. Amém? Posso ouvir um amém bem forte, porque o Senhor vai viver para sempre intercedendo por nós? Amém, glória a Deus. A gente tem um intercessor permanente. Nós temos um Pai que não nos abandona. Um amigo que nunca nos deixará. Um Jesus que colhe as nossas lágrimas.
Um Jesus que cura as feridas do seu coração. Um Jesus que te dá força quando você está cansado, quando você está sobrecarregado, quando você está pressionado. Um Jesus que preenche a sua vida, que acalma seus pensamentos acelerados, que acalma o seu coração acelerado. Um Jesus que te cobre, um Jesus que protege o seu coração de feridas. Se você acha que você é abalado por certas situações, meu irmão, Jesus está poupando tanta nossa dor. O que a gente sente é muito pouco perto do que a gente merece, mas Ele nos priva das dores. E essa é uma promessa eterna. Então, se mais algum dia te faltar força para orar, por favor, se lembra, Ele está diante do Pai em seu favor. Nunca mais, irmãos, vamos passar um dia sequer, eu profetizo em nome de Jesus, sem nos lembrar da intercessão divina. E uma coisa que o Senhor falou muito forte para dizer aqui nessa noite. Não se preocupa com o silêncio dele. Ele só está intercedendo por você. Não é para se preocupar com o silêncio dele. Então, quero chamar o Júlio, ele vai fazer um instrumental aqui. E eu quero te convidar, se alguém puder apagar as luzes, por favor, a entregar o seu coração sem medo, com confiança plena, para que hoje você saia daqui batizado por confiança no seu intercessor fiel. Que hoje a gente tenha toda a nossa atenção voltada para o Senhor. E eu quero fazer um convite, você pode ficar à vontade, mas eu quero convidar aqueles que têm muitas causas nessa noite diante dele. Venha até o altar. Traga suas causas aqui, porque nós vamos orar para esse intercessor fiel. Traga suas causas. E se você também quer esse batismo de confiança, de consciência, para sempre se lembrar da intercessão dele, também venha até o altar. Se algum intercessor quiser vir até o altar, os pastores também. Ninguém vai orar por você, ninguém vai tocar em você. É um momento de você olhar para o Senhor. Nós vamos cantar brevemente uma canção e depois nós vamos orar juntos, amém? Então fique à vontade se você quiser apresentar suas causas aqui na frente para o Senhor. Espírito Santo, ore por mim e leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. O meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. E o meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo a Ti, Senhor. Senhor, nessa hora nós apresentamos cada vida que está sobre o Teu altar. Senhor, são preocupações, são causas, são conflitos. E nós apresentamos o coração de toda a igreja diante do Teu altar. O Espírito Santo me mostra uma mulher diante de uma mesa, com 2 contas na mão, e muito preocupada, deixando aquilo atingir seu coração e orando: Senhor, manda provisão.
O Senhor diz que Ele é o teu sustento e que Ele intercede pelos teus celeiros e que haverá o tempo em que você abençoará outras vidas com a provisão que eu vou te mandar. O Senhor diz para ti, uma mulher. E Pai, nós queremos pedir por um batismo de consciência. Senhor, obrigada porque nós temos um advogado e um intercessor fiel. Nós te louvamos, Senhor, nessa noite, porque nós não estamos sozinhos na batalha. Nós te entregamos hoje as nossas falhas, nossos pecados, nossas dores, nossas lutas, nossa incapacidade. Senhor, tira toda acusação. Espírito Santo de Deus, pensamentos de morte, aqui não é o seu lugar. Senhor, nós clamamos toda acusação do inimigo sendo calada no nome santo de Jesus. Nós confiamos que o sangue de Jesus, ele passa por cima de toda dificuldade, de toda batalha, de todo problema. O sangue de Jesus é poderoso. Senhor, ora por cada vida que está aqui, assim como o Senhor orou por Pedro, Pai. Que a nossa fé não vacile, que o nosso corpo não fraqueje, Senhor. Que o nosso coração esteja voltado para Ti. E nós nos comprometemos como igreja, nós nos comprometemos como comunidade bíblica Vida, a receber as suas orações, mas também nós nos comprometemos a uma vida de oração, a uma vida de intercessão no lugar do próximo. Nós queremos orar também, Jesus, por aquilo que você está orando. Nós não buscamos você por apenas aquilo que você faz, mas nós queremos as suas lágrimas em nossos olhos. Senhor, que nós possamos orar pelas suas dores. Compartilha conosco as suas orações, Senhor. Nos ajuda a discernir a sua voz. O Senhor está trazendo paz para corações. O Senhor está trazendo paz. Paz que excede entendimento. Senhor, que nós saiamos daqui avivados e conscientes da tua intercessão. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Aleluia, você pode voltar para o seu lugar, crendo nas promessas do Senhor, amém? Glória a Deus, amém? Você recebeu essa palavra no teu coração? Gente, que bom, que alívio que é nós termos o privilégio de trazer à memória que Jesus é o nosso intercessor. Que leveza que me deu ter ouvido essa palavra nessa noite, porque quem intercede por nós é poderoso, e isso nos dá um alívio, nos traz paz no coração, que a gente possa nunca esquecer dessa verdade pregada nessa noite, que muitas vezes passa desapercebido. Nós sabemos, mas não trazemos a memória, não vivemos. Que a gente possa viver isso que foi pregado, saber que tem um Deus tão bom, que iniciamos o culto falando da bondade de Deus, e no final nós trazemos a memória dessa bondade que intercede por seres tão pequenos como nós. Ele se preocupa conosco, mesmo sendo tão grande, tão poderoso, Ele é acessível, e Ele acessa aquele que tem o coração quebrantado na Tua presença. Nós possamos levar essa palavra para os nossos corações, para a nossa semana e para a nossa vida, amém? Glória a Deus, vamos ficar em pé, nós vamos estar dando a bênção final, encerrando esse culto, amém? Deus querido, nosso Pai eterno, Senhor, muito obrigado, Pai, por esse banquete oferecido por nós, para nós nessa noite, Senhor. Nós te adoramos nessa noite através dos cânticos. Nós ouvimos a sua santa, Senhor, poderosa, transformadora palavra. Tua palavra nos trouxe leveza nessa noite, refrigério, Senhor. Nos trouxe paz, esperança. Sabemos que há alguém que intercede por nós
e que é um Deus poderoso, que deu sua vida para nos salvar. Como é bom estarmos aqui, Senhor. Muitíssimo obrigado. Nós cremos que a nossa fé foi fortalecida nessa noite, Senhor querido. Nós fomos libertos nessa noite de pensamentos que não são os teus pensamentos, Senhor. Muitíssimo obrigado, Pai querido, pelo refrigério, Senhor. Obrigado por ter usado a vida da tua filha para nos trazer essa mensagem do alto, Pai. Que possamos levá-la em nossos corações, nossas mentes, para que possamos ter uma semana abençoada e abençoar pessoas que aparecerem em nossos caminhos, Pai. Muito obrigado por mais essa noite, mais esse marco, Senhor, histórico, na tua presença, na comunhão dos santos, aonde o Senhor ordena bênçãos, Pai. Senhor, abençoe nossa semana, Pai. A vida de cada um aqui, Pai, os que não puderam estar presentes hoje, cada família aqui representada. Continue cuidando de nós, Pai, com o zelo que o Senhor tem cuidado. Cubra-nos com o sangue do Cordeiro, Senhor. Nos guarde para o nosso lar, nosso caminho de volta, Pai. Livre de todos os males. Nos dê uma noite de renovo, Pai, e uma semana abençoada, em nome do Senhor Jesus, Pai. É assim que nós te pedimos, já te agradecendo por ser o nosso intercessor maior, e por ter morrido por nós, e por tamanho amor que o Senhor tem para conosco. Muito obrigado. Nossa oração é de gratidão nessa noite, selando esse culto e falando da tua bondade, Senhor. O Senhor é bom, Senhor, teu amor dura para sempre. Em nome de Jesus, papai, é assim que nós oramos. Amém, amém. Louvado seja o teu nome. Glória a Deus, meus queridos. Deus abençoe. Aleluia. Aplauda o Senhor que Ele merece. Deus abençoe. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Pode